Poucas coisas são tão assustadoras quanto a ideia de perder a memória, esquecer os rostos mais importantes da vida, ou não conseguir realizar tarefas simples do dia a dia. A demência é uma realidade que cresce em todo o mundo e que pode mudar completamente a vida de uma pessoa e de toda a sua família. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 55 milhões de pessoas convivem hoje com algum tipo de demência. E esse número pode triplicar até 2050. A perda de memória e a dificuldade cognitiva não aparecem de repente. Elas são o resultado de processos silenciosos que afetam o cérebro ao longo de anos. Entre os vários fatores que contribuem para esse quadro, poucos chamam tanta atenção quanto o uso frequente de certas cápsulas e medicamentos. Parecem inofensivas, estão disponíveis em farmácias e até em lojas de produtos naturais, mas podem acelerar o processo de degeneração cerebral, que é a demência, e porque ela preocupa tanto. A demência não é uma doença única. É um conjunto de condições que afetam o funcionamento do cérebro e que, com o tempo, comprometem completamente a independência da pessoa. Os sintomas mais comuns incluem esquecimento de nomes, compromissos e acontecimentos recentes, confusão em ambientes ou situações familiares, alterações de comportamento, irritabilidade ou apatia, dificuldade para realizar tarefas simples, como preparar uma refeição, perda de noção de tempo e espaço. O tipo mais conhecido é o Alzheimer, mas existem outros, como a demência vascular, causada por problemas na circulação do cérebro, e a demência com corpos de Lewy, que afeta também os movimentos. Independentemente do tipo, a demência traz sofrimento, reduz a qualidade de vida e impacta profundamente a família. Por identificar fatores de risco e agir preventivamente, é essencial o perigo silencioso de certas cápsulas quando se fala em substâncias que podem acelerar a perda de memória. Muita gente pensa em remédios experimentais ou drogas, mas o alerta vai além disso. Estudos mostram que medicamentos e suplementos com efeito anticolinérgico podem prejudicar a saúde cerebral quando usados por longos períodos. Isso acontece porque eles interferem na acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e o aprendizado. Essas cápsulas estão mais presentes no dia a dia do que você imagina. Elas podem ser usadas para tratar insônia e ajudar a dormir, aliviar alergias e rinite crônica, controlar problemas gastrointestinais, como azia e refluxo, tratar depressão e ansiedade em alguns casos específicos. O uso contínuo dessas substâncias reduz a atividade cerebral, comprometendo os neurônios e abrindo espaço para a degeneração lenta e progressiva que caracteriza a demência. O que a ciência já sabia. O estudo publicado no JAMA Internal Medicine acompanhou mais de 3.500 idosos por 10 anos. O resultado foi claro. Pessoas que usavam cápsulas com efeito anticolinérgico por 3 anos ou mais tinham 54% mais risco de desenvolver demência do que aquelas que não utilizavam. Outro estudo, divulgado pelo British Medical Journal, apontou que o uso frequente dessas substâncias não apenas afeta a memória, mas também aumenta o risco de demência vascular, que está diretamente ligada à circulação sanguínea no cérebro. Essas pesquisas mostram que o risco não aparece da noite para o dia, mas o uso contínuo e descontrolado pode cobrar um preço muito alto no futuro. O risco da automedicação. Muita gente acredita que, por serem vendidas sem receita ou terem aparência de suplemento natural, algumas cápsulas são totalmente seguras. Mas isso é um erro perigoso. Cápsulas para dormir podem conter substâncias que prejudicam a memória. Suplementos para relaxamento ou antiestresse podem ter compostos que afetam neurotransmissores importantes. Produtos para emagrecer e energéticos podem desregular o sono, elevar a pressão arterial e prejudicar a circulação. Fatores que aumentam o risco de degeneração cerebral. O cérebro precisa de equilíbrio para funcionar bem. Sempre que uma substância interfere nesse equilíbrio de forma constante, ela pode abrir caminho para problemas sérios, como essas cápsulas afetam os cérebros. Neurônios dependem da comunicação constante entre si para manter memória e atenção. Essa comunicação acontece por meio de neurotransmissores. A acetilcolina é fundamental nesse processo. Quando uma cápsula com efeito anticolinérgico é consumida, ela bloqueia os receptores de acetilcolina, prejudicando essa comunicação. Em uso esporádico, o efeito é pequeno, mas o uso contínuo cria uma redução crônica da atividade cerebral, levando a perda de memória progressiva, dificuldade de concentração, redução da capacidade de aprendizado, degeneração de áreas essenciais, como o hipocampo com o passar do tempo. Isso se traduz nos sintomas clássicos de declínio cognitivo. O que fazer para reduzir o risco? Evitar a automedicação e não usar cápsulas apenas porque alguém recomendou ou porque viu na internet.
Informar sempre o médico sobre todos os medicamentos e suplementos que está tomando. Solicitar alternativas mais seguras caso use medicamentos com efeito anticolinérgico. Investir em hábitos protetores do cérebro, como sono de qualidade, exercícios físicos, alimentação equilibrada e desafios cognitivos. A prevenção é sempre o melhor caminho. Entender que até cápsulas aparentemente inofensivas podem causar problemas sérios ajuda a evitar riscos desnecessários, chamada para ação final. Se este conteúdo está sendo útil para você, já se inscreve no canal e ative o sininho. Você recebe sempre informações importantes para proteger sua saúde e sua memória. E deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero proteger meu cérebro. Seu comentário ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas e incentiva a criação de mais conteúdos como este. Milhares de pessoas tomam cápsulas diariamente acreditando estar cuidando da saúde ou resolvendo pequenos problemas como insônia, ansiedade, alergia ou azia. Porém, muitas dessas substâncias afetam o cérebro de forma silenciosa, acelerando processos degenerativos que, ao longo dos anos, podem levar à perda de memória e até ao desenvolvimento de demência. Ciência já comprovou que diversos medicamentos e suplementos com efeito anticolinérgico, ou seja, que bloqueiam a ação da acetilcolina menos, têm impacto direto na cognição. A acetilcolina é um neurotransmissor essencial para a memória, aprendizado e atenção. Quando esse mensageiro químico é constantemente bloqueado, a comunicação entre os neurônios se torna mais lenta e falha. Com o passar do tempo, o cérebro começa a apresentar sinais de desgaste, e a memória recente se torna a primeira vítima. Cápsulas para dormir e sedativosas. Cápsulas mais usadas para induzir o sono ou relaxamento são exemplos claros de risco silencioso. Elas podem incluir remédios para insônia vendidos com prescrição médica, fitoterápicos vendidos como naturais e suplementos para relaxar à noite. O problema não é o uso eventual, mas o uso contínuo, que cria dependência e diminui a atividade cerebral durante o sono. Estudos mostram que o consumo frequente dessas substâncias leva à redução da memória de curto prazo, dificuldade de concentração e lentidão cognitiva. Isso acontece porque o cérebro deixa de se autorregular durante o sono profundo, etapa crucial para consolidar memórias e reparar conexões neuronais. Quanto mais tempo a pessoa usa esse tipo de cápsula sem supervisão, maior o risco de desenvolver declínio cognitivo precoce. Antialérgicos e medicamentos para rinite. Antialérgicos de primeira geração são bastante usados para rinite, alergias de pele e sinusite. Eles provocam sonolência justamente porque atravessam a barreira hematoencefálica e afetam o sistema nervoso central. Esse efeito colateral que muita gente vê como normal é na verdade um sinal de que a droga está interferindo na atividade cerebral. A longo prazo, o uso contínuo desses medicamentos pode resultar em lentidão mental, dificuldade de aprendizagem e falhas de memória. Idosos são os mais vulneráveis, pois já apresentam uma reserva cognitiva menor, e qualquer bloqueio prolongado da acetilcolina acelera o declínio. Hoje, especialistas recomendam substituí-los por antialérgicos de segunda ou terceira geração, que têm menor impacto sobre o cérebro. Cápsulas para azia e refluxo. Medicamentos usados para azia e refluxo, principalmente os inibidores de bomba de prótons e IBPs, também aparecem em estudos sobre risco cognitivo. Apesar de não terem efeito anticolinérgico direto, eles afetam indiretamente o cérebro por dois caminhos. Reduzem a absorção de vitamina B12, nutriente essencial para manter a mielina, a camada que protege os neurônios, alteram o equilíbrio de minerais, como magnésio e cálcio, prejudicando processos metabólicos fundamentais para o funcionamento cerebral. Uma pesquisa publicada no JAMA Neurology observou que idosos que usavam esses medicamentos por mais de 12 meses tinham 44% mais risco de desenvolver demência em comparação com quem não os utilizava. O perigo é maior quando o uso se torna hábito diário, mesmo após os sintomas de azia terem desaparecido. Antidepressivos e ansiolíticos antigos. Alguns antidepressivos tricíclicos e ansiolíticos mais antigos são conhecidos por ter efeito anticolinérgico. Embora eles desempenhem papel importante em tratamentos de saúde mental, o uso prolongado sem revisão médica pode prejudicar funções cognitivas. O mecanismo é semelhante. O bloqueio da acetilcolina impede que os neurônios se comuniquem com eficiência. Pacientes podem relatar cansaço mental, lapsos de memória e dificuldade em manter o foco. Por isso, atualmente, psiquiatras têm preferido medicamentos mais modernos, que preservam melhor a função cognitiva em tratamentos longos. Suplementos e cápsulas naturais para emagrecer ou ganhar energia. Outro risco pouco falado está nas cápsulas vendidas como naturais ou fitoterápicas para emagrecimento ou energia. Elas podem conter estimulantes fortes, que aumentam a pressão arterial
e aceleram o coração quando usados em excesso. Esses produtos prejudicam o sono e causam estresse oxidativo, que danifica neurônios e favorece o envelhecimento cerebral. Além disso, cápsulas para emagrecer muitas vezes combinam vários ingredientes que não foram testados a longo prazo, criando efeitos colaterais imprevisíveis, o efeito acumulativo e silencioso que torna essas cápsulas perigosas. Não é uma dose isolada, mas o efeito cumulativo ao longo de meses e anos. Uma pessoa que toma cápsulas para dormir, usa antialérgicos frequentemente e ainda consome um suplemento energético, cria uma sobrecarga química constante no cérebro. O resultado desse acúmulo aparece lentamente. Esquecimentos frequentes, que parecem normais, lentidão para raciocinar ou falar, sensação de fadiga mental, falhas em tarefas simples e rotineiras muitas vezes. Esses sinais são ignorados até que o declínio cognitivo esteja avançado. Estratégias para reduzir riscos, evitar automedicação, nunca iniciar o uso de cápsulas sem orientação profissional, revisar todos os medicamentos com um médico. Isso inclui suplementos e fitoterápicos. Substituir drogas antigas por versões modernas quando possível. Investir em hábitos que protegem o cérebro. Sono de qualidade, exercícios, alimentação. Requeime frutos, verduras e gorduras boas. Observar sinais precoces, esquecimentos constantes e dificuldade de atenção merecem investigação médica. Com pequenas mudanças de comportamento e acompanhamento adequado, é possível proteger a memória e reduzir significativamente o risco de demência. O uso prolongado de cápsulas e medicamentos que afetam o cérebro não provoca apenas esquecimento temporário. Ele desencadeia consequências sérias que podem mudar completamente a vida de uma pessoa e da sua família. A demência é um processo silencioso que se instala ao longo de anos, e entender os sinais de alerta e os cuidados necessários pode fazer toda a diferença. Consequências reais do uso contínuo dessas cápsulas. A principal consequência é a perda progressiva da memória, mas os efeitos vão muito além disso. O uso contínuo de medicamentos e suplementos com efeito anticolinérgico, ou que alteram a química cerebral, pode causar declínio cognitivo acelerado. A comunicação entre os neurônios vai se tornando cada vez mais lenta. Tarefas simples, como lembrar onde guardou um objeto ou seguir uma receita de cozinha, começam a exigir muito mais esforço mental. Dificuldade de concentração e aprendizado. O cérebro precisa de neurotransmissores ativos para manter a atenção. Com um bloqueio da acetilcolina ou alterações na química cerebral, atividades que exigem foco, como leitura ou resolução de problemas simples, tornam-se desafiadoras. Aumento do risco de quedas e acidentes. A lentidão cognitiva afeta o equilíbrio e o tempo de reação. Idosos que usam essas cápsulas por longos períodos têm mais dificuldade para reagir a obstáculos, o que aumenta o risco de quedas e fraturas. Alterações de humor e comportamento, apatia, irritabilidade, ansiedade e até episódios depressivos podem aparecer ou se agravar. Isso acontece porque os mesmos neurotransmissores ligados à memória também influenciam o equilíbrio emocional. Maior risco de demência irreversível. Quando o dano cerebral se acumula, a progressão para a demência se torna quase inevitável. Nesse estágio, o indivíduo passa a depender de ajuda para atividades básicas, como se alimentar, tomar banho ou se vestir. Essas consequências não aparecem do dia para a noite. Elas são resultado de anos de uso frequente ou prolongado dessas substâncias, muitas vezes sem orientação médica ou com acompanhamento insuficiente. Sinais de alerta que não podem ser ignorados. Reconhecer os sinais iniciais é fundamental para agir a tempo. Muitos deles parecem pequenos lapsos de memória ou distrações, mas são avisos do cérebro de que algo não está bem. Os principais incluem esquecimento frequente de nomes ou compromissos recentes, dificuldade para manter a atenção em uma conversa ou leitura, sensação de confusão em ambientes conhecidos, lentidão para executar tarefas que antes eram automáticas, perda de objetos com frequência ou dificuldade para organizá-los, mudam as de humor sem motivo aparente. Quando esses sintomas aparecem em alguém que faz uso contínuo de cápsulas para dormir, antialérgicos ou medicamentos gastrointestinais, a atenção deve ser redobrada. É o momento de procurar orientação médica imediatamente para revisar os medicamentos e adotar medidas preventivas. Plano de ação para proteger o cérebro. A prevenção é o melhor caminho para reduzir riscos e preservar a memória. Mudanças na rotina e no acompanhamento médico podem fazer uma grande diferença. Revisar todos os medicamentos e suplementos em uso leve ao médico ou farmacêutico, uma lista completa do que consome, incluindo produtos naturais e fitoterápicos. Pergunte sobre riscos de efeitos anticolinérgicos e alternativas mais seguras. Evitar a automedicação e cápsulas desnecessárias. Não compre produtos apenas por recomendações informais ou propagandas na internet.
Toda substância que interfere no sono, humor ou atenção pode impactar o cérebro a longo prazo. Substituir remédios de alto risco por opções mais modernas ou tratamentos não farmacológicos em muitos casos. Terapias comportamentais, higiene do sono e mudanças de hábitos podem reduzir a necessidade de sedativos e ansiolíticos. Antialérgicos de nova geração e ajustes no estilo de vida também podem minimizar sintomas sem comprometer a memória. Adotar hábitos que fortalecem a saúde cerebral, sono de qualidade. Dormir bem permite que o cérebro se recupere e consolide memórias. Alimentação rica em nutrientes, inclua peixes com ômega 3, frutas, verduras e oleaginosas, que combatem inflamações e favorecem a plasticidade cerebral. Exercícios físicos regulares, caminhar, pedalar ou nadar aumenta a circulação sanguínea no cérebro e previne doenças vasculares. Estimulação cognitiva diária. Ler, aprender novas habilidades e resolver desafios mentais fortalece conexões neurais. Monitorar sinais de alerta e realizar check-ups periódicos, consultas médicas regulares permitem ajustar tratamentos antes que os danos se tornem graves. Exames de sangue podem identificar deficiências nutricionais, como vitamina B12 e magnésio, que afetam diretamente a cognição. Cuidar do cérebro exige atenção constante e escolhas conscientes. Evitar ou substituir cápsulas de risco e manter hábitos saudáveis é a forma mais eficaz de envelhecer com lucidez e independência concluso. E chamada para inscrição no canal Proteger a Memória e a Saúde Cerebral é uma responsabilidade diária. A demência não surge de repente, ela é construída silenciosamente, muitas vezes por escolhas que parecem pequenas. Evitar cápsulas perigosas, adotar hábitos saudáveis e prestar atenção aos sinais do corpo são passos essenciais para preservar sua qualidade de vida. Se este conteúdo foi útil para você, já se inscreve no canal e ative o sininho. Você não perde nenhum vídeo com informações importantes para cuidar da sua saúde e do seu cérebro. E deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero proteger meu cérebro. Seu comentário ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação.